Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui com a aula de simbolismo, tá bem? Eu espero que ela seja curta, não quero tomar muito tempo de vocês, mas é uma parte importante também e bem interessante da literatura. Eu coloquei a alcunha aqui a poesia do sonho porque o simbolismo, isso é um resumo na verdade. O simbolismo ele mexe muito com a questão do inconsciente, do sonho, né? Quando a gente fala que algo é referente ao sonho, a gente fala que é onírico. Então, esse ambiente onírico de sonho da poesia, em que as coisas não são tão bem. Não são muito lógicas, elas são meio. Eles colocam várias imagens e várias palavras em sequência, sem muita ordenação lógica, e a gente vai ver os trechos que isso acontece. Bem, o que é o simbolismo? O simbolismo, ele aconteceu, ele é uma vertente poética, né, que aconteceu ao mesmo tempo do parnasianismo, realismo e naturalismo, como uma reação a essas três vertentes, porque elas representavam a literatura tradicional. E o simbolismo já era caminhando para outra direção que depois o modernismo tomou. Então o simbolismo, a gente pode dizer que ele foi um prelúdio, ele se interpôs entre a literatura tradicional e o modernismo, que rompeu completamente com a estrutura de literatura tradicional. Bem, o simbolismo, apesar disso, ele tem uma similaridade bem grande com o parnasianismo em um único sentido, que é o fato dele ser desconectado com o contexto sociocultural. A gente vai ver que na época do simbolismo foi exatamente no momento da proclamação da República, tinha acabado de acontecer a abolição da escravatura e é, apesar disso, os autores simbolistas não se importavam com esse ambiente político pungente que existia no Brasil à época. Ele, ao contrário do realismo, naturalismo e parnasianismo, apresentava grande sensibilidade. Sensibilidade no sentido que o parnasianismo ele era uma descrição de objetos, de cenas, sem nenhuma correlação com o subjetivo, com os sentimentos. Já o realismo, ele era uma descrição também objetiva das cenas cotidianas e tinha um caráter social por trás. O simbolismo ele é um retorno ao sentimentalismo, ele é um retorno ao subjetivismo, porque ele fala do eu, ele fala do meu, do inconsciente do autor, né, do narrador lírico, ele fala dos sonhos, então ele não está preocupado com descrever, ele está preocupado com ser profundo. E além disso, ele congregou algumas características que o marcaram, como por exemplo, experimentalismo, algo em que o modernismo bebeu muito, porque o simbolismo ele é marcado por grande liberdade e heterogeneidade, assim como o romantismo. Eles têm várias coisas em comum, na verdade. E esse experimentalismo permitiu aos autores simbolistas que eles fizessem várias experimentações, várias coisas diferentes, adicionassem novos elementos ao modernismo, perdão, ao simbolismo. Eles são marcados pela musicalidade, principalmente pela musicalidade. Então, se você lê em voz alta, parece que você está cantando. A sinestesia, ela se baseia na mistura de sensações. E como assim mistura de sensações? São sensações de modalidades diferentes que se misturam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu falo que eu ouvi uma voz de veludo, eu estou usando uma sinestesia. Porque o veludo, eu me refiro à sensação tátil que é tocar o veludo. O veludo, eu vejo o veludo. Agora, o som da voz, eu ouço. Então eu estou misturando principalmente essa sensação tátil do veludo, a sensação que dá passar a mão por algo feito de veludo, com o som da voz. Então quando eu estou falando de uma voz de veludo, ela não é objetivamente descrita, só que ela dá uma sensação. Por exemplo, para mim, uma voz de veludo é uma voz grossa, um pouco rouca, que tem vibração, sabe? E isso pode te remeter a sugestões de sentimentos. Porque quando você faz isso, por exemplo, uma voz de veludo para mim me lembra a voz do meu pai, por exemplo. Então, uma voz de veludo para mim é uma figura paterna. E isso me dá um sentimento com relação àquilo. Isso sugere para mim uma sensação a partir da minha experiência prévia.
e o simbolismo é muito marcado por essas sensações. A gente vai ter uma explicação melhor sobre as sugestões, mas vamos continuar aqui. O simbolismo, a gente pode entender ele também como uma continuidade ou uma retomada exacerbada do romantismo. Por quê? Porque eles têm muitas coisas em comum, como subjetivismo, como sentimentalismo e como a negação desse objetivismo que o realismo gosta tanto. Então ele é uma reação às escolas que se contrapuseram ao romantismo. Portanto, ele concorda em muita coisa com o romantismo. Mas como que o simbolismo começou? Bem, o simbolismo começou com Mallarmé, que sugeria, começou na França, né? E vários autores contribuíram com algumas coisas que depois se tornaram no conjunto a obra simbolista. Mallarmé sugeriu que disse que sugerir uma emoção é mais importante do que descrevê-la. Eu gosto de explicar isso com uma historinha. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história para você e eu dou a ideia de que tem duas pessoas, uma pessoa está muito estressada, chorando, e a outra pessoa está super ocupada, mas ela para tudo que ela tem que fazer para dar um apoio, perguntar como é que foi o dia, o que está acontecendo, o que ela pode fazer. Quando eu estou te contando isso, eu não estou te falando que existe, objetivamente, que existe um afeto entre essas duas pessoas. Só que você não para o que você está fazendo por alguém que você não tem afeto. Então, fica subentendido que existe um afeto entre as duas pessoas, e é essa a ideia de sugerir. Esteticamente, a sugestão do simbolismo é muito marcado pelas reticências, que são os 3 pontinhos. Então, em muitos momentos, vai ter os 3 pontinhos lá, que vai ser para sugerir, para dar ideia de sugestão, e você tem que identificar por esses 3 pontos, eu vou mostrar. Baudelaire, que se você se lembra bem, eu citei na aula de parnasianismo, ele dá a ideia de que um sentido físico se aproxima de um sentimento metafísico. O que eu quero dizer com isso? É aquela ideia de sinestesia que eu expliquei há pouco. Então, quando você dá uma sinestesia, quando eu falo da voz de veludo, eu passo para você uma sensação, porque aquela voz de veludo vai te lembrar na sua vida de alguma experiência e isso vai te dar um sentimento. Então o texto vai ser para cada um tanto diferente, exatamente pelas características que a gente tem na nossa vida pregressa. E essa é a ideia mesmo, que você tenha um sentimento a partir da descrição de uma sinestesia. Tá bem? Verlaine propôs que a musicalidade tem que ficar em primeiro lugar no simbolismo, e a gente vai ver que todos os autores são muito musicais. Isso é bem interessante, é uma das principais características dessa escola. Moreas, em 1888, lançou oficialmente o Manifesto Simbolista, que congrega todas essas características, e nele ele adicionou o gosto pelo hermético. Hermético significa obscuro. O que eu quero dizer com gosto pelo hermético? Os temas do simbolismo são principalmente temas que não estão completamente esclarecidos, ou que se tem dúvida. Por exemplo, nessa época foi a época que Freud estava lançando bases da psicanálise, e a psicanálise se baseia principalmente na existência de um inconsciente. Então a gente tem o nosso consciente, só que a gente é muito influenciado por outra instituição cognitiva, que é o inconsciente, onde existem outras coisas que são obscuras, os nossos traumas, as nossas histórias, a nossa constituição moral. Então, também, né, a constituição moral também é muito consciente, na verdade, mas os nossos desejos mais profundos, e é disso que o simbolismo trata. O inconsciente também se mostra muito pelos sonhos. É por isso que os sonhos são tão importantes nessa estética. Por isso que eles falam tanto de sonho, por isso que o ambiente é sempre de um inconsciente ou de algo que não é possível que exista na realidade a não ser no próprio sonho. Então ele foi sim uma resposta ao parnasianismo e ao realismo, né, na medida em que ele negava o racionalismo parnasiano com toda aquela estética, aquela regularidade, aquelas rimas raras, ricas e esse tipo de coisa, mas também negava a participação social do realismo. Ele buscava, por outro lado, valorizar o individualismo, as emoções e as sensações, e exatamente por isso ele se aproxima tanto do romantismo. Mas então como que eu identifico o simbolismo, Loló?
Bem, aqui tem algumas características para vocês terem isso bem documentadinho, mas eu não vou explicar tudo com muito detalhe porque eu já expliquei algumas antes. Vamos lá. É uma radicalização do romantismo, porque ele se baseia no individualismo, no subjetivismo, mas também na liberdade estética. Então, os autores, eles podem ter várias estruturas, ele pode fazer um soneto, pode ser que ele nem tenha rima, pode ser que tenha rima, mas essas coisas elas são muito variadas. Ele é uma escola bem heterogênea, apesar deles terem similaridades, como por exemplo o ritmo musical. E eles se voltam muito para a sensação individual. Então, tem uma sensação e ela tem um significado para a pessoa. Esse é o ponto que o simbolismo se baseia. A sugestão, como eu já falei, porque ela é uma leitura do mundo, é uma não leitura do mundo material, então eu não estou descrevendo o que está à minha volta, o trabalho, o vaso chinês. Eu estou falando do que existe na mente, eu estou falando do inconsciente. Por isso que é sempre um pouco confuso. A gente vai ver isso melhor, fiquem tranquilos. E se mostra bastante com as reticências. Musicalidade. Aqui são algumas coisas importantíssimas. A musicalidade ela se mostra por algumas figuras de estilo, entre elas a assonância, a aliteração e a onomatopeia. Na sequência vai ter um texto que a gente vai ver a aliteração e a onomatopeia. A ideia é que a assonância é uma repetição proposital de vogais. Então, por exemplo, um verso que tem um monte de O, ou um monte de A, ou um monte de E. E isso tem sempre um objetivo que a gente tem que tentar interpretar dentro do texto. A literação, de uma maneira bem parecida, é a repetição de sons consoantais, ou seja, repete várias vezes o F, repete várias vezes o som de S. Pode parecer um pouco confuso, mas no próximo texto a gente vai ver. E essas duas coisas, a assonância e a literação, elas podem ser colocadas com o objetivo de fazer uma onomatopeia, ou seja, fazer com que o som da vogal ou da consoante signifique um som conhecido. Então, por exemplo, pode ser você colocar vários P's e B's no meio do texto, que fica e esse som dá a ideia de tiroteio. Você vai falar, puta, mas não tem nada a ver, Loló. Então, é difícil de perceber mesmo. É uma das coisas mais difíceis de perceber, mas isso é um ponto importante porque muitas questões difíceis do vestibular vêm em cima disso. Então a gente tem que tentar perceber isso e a gente vai treinar logo na sequência. Algo que aproxima o simbolismo um pouco do barroco é o cromatismo, porque isso é um tipo de metáfora. Você começar a usar várias imagens com vermelho, imagens assim, várias descrições com vermelho, várias descrições com branco, e isso querer aproximar o texto de um quê mais angelical ou de um quê mais carnal. Também vamos ver isso principalmente em Cruz e Souza. Existe um conflito de eu versus mundo, em que o eu é maior que o mundo, né? Existe uma negação do materialismo, do objetivismo, do positivismo e a escola fica voltada ao eu, ao individualismo. Eles usam da associação livre e isso é muito, na verdade, isso é mais forte no modernismo. Mas a ideia é que eles acessem o inconsciente a partir de falar as coisas. Então, isso é uma técnica de Freud que dá a ideia de que se você falar, começar a conversar, você vai começar a fazer conexões sozinho e contar uma história sem querer para o seu analista. E é isso que acontece no texto simbolista. Eles vão começar a ter expressões soltas, tal, mas que em um conjunto tem uma ideia. E isso a gente vai perceber também. Bem, ele tem o gosto pelo obscuro, pelo onírico, né? O que é onírico é o que é referente a sonho. Ele existe um misticismo exatamente dentro desse obscuro e desse onírico. Eles se referem muito à alma, espírito, ao próprio desconhecido, que é o inconsciente, e temas religiosos. E exatamente porque eles se escoram muito no inconsciente, que eles têm um desprezo pela organização sintática. Então, o inconsciente ele não tem uma construção lógica. Não existe uma relação entre fatos no inconsciente. Existe só os fatos. E ele vai jogar os fatos e a gente tem que entender a correlação entre aquilo que ele está falando, tá bem? Isso também vai ficar mais claro com os exemplos, fiquem tranquilos.
são formas constantes, mas não obrigatórias. Então, o soneto, a rima e o ritmo são coisas muito, muito constantes. O soneto existe bastante, mas não é uma obrigação porque existe grande liberdade estética aqui. E o uso de palavras arcaicas, isso é um ponto importante. Existem várias palavras arcaicas que eles usam e isso é marca também da escola. E maiúsculas alegorizantes também são bem fortes nesse contexto. Bem, aqui tem um exemplo, vamos lá. Eugênio de Castro, Um Sonho. Na messe que enlouquece, estremece a quermesse. O sol, o celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros. Cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros soam suaves, sonolentos e suaves em suaves, lentos lamentos, de acentos graves suaves. Gente, assim, eu li rápido, mas é porque o que importa aqui não é o sentido do que está acontecendo, mas sim o jeito. Percebam que aqui tem um encadeamento imenso de palavras. Cítala, cítara, cistro, som, suave, sonolento, sonolento, suave, suave, suave. É porque isso aqui é uma representação do inconsciente. É porque quando ele está falando isso, ele está te dando várias imagens que a gente tem que pegar na sua unidade e tentar unir em tudo. Então, suave, sonolento, suave, grave, acento, lento, isso dá toda uma ideia de bucolismo, né? Aqui no começo, ele fala o sol, o celestial girassol, esmorece, Não, calma aí, vamos falar de outra coisa primeiro. Ó, percebam que tem uma grande repetição dos sons de C e de S. Aqui, ó. Na messe que enlouquece, estremece a quermesse, cítula, cítara, cistros. E isso é porque... E nesse verso tem uma grande repetição de sons de F. Fogem fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. Percebam que o som do S e o som do F é um som que quando você fala, você assopra. Então a messe enlourece, estremece, quermesse. E o F também, fogem, fluidas, fluindo, a fina flor dos fenos. É porque isso é para dar uma onomatopeia, dar uma ideia do som do vento. Então você vai falar, puta loló, mó brisa, né? É, mó brisa mesmo, concordo. Mas é isso que ele está querendo fazer para vocês. Colocar sons que lembram o vento, é uma aliteração do que está acontecendo aqui, para te dar a ideia de onomatopeia para o som do vento. Agora, percebam que ele começa falando do sol, celestial girassol esmorece as cantinelas, e do nada ele vira e fala que as estrelas em seus halos brilham em brilhos sinistros. Gente, como que as estrelas brilham e o sol está no céu? Assim, não faz sentido, o sol apaga as estrelas que estão no céu. Isso significa que não é um ambiente real. Significa que tem algo onírico, que tem um sonho acontecendo, porque não é possível que aconteça a presença de um céu estrelado com o sol. Então, disso a gente tira que está acontecendo um ambiente onírico, algo que é místico, que não é possível de estar acontecendo. Então, essas são as três coisas que a gente consegue tirar dessa parte do texto. Uma aliteração e onomatopeia, um ambiente onírico e místico, e, por último, encadeamento de ideias que dão a ideia de subconsciente. Vamos para a segunda parte. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol, o celestial girassol esmorece, deixemos esses sons tão serenos e amenos, fujamos, flor, a flor desses floridos fenos. Som vesperais às vésperas, uns com brilhos de alabastros, outros louros como nésperas, no sol pardo ardem os astros. Como aqui se está bem, além freme a quermesse, não sentes um gemer dolente que esmorece? São os amantes delirantes que em amenos beijos se beijam, flor, a flor dos frescos fenos. Penumbra de veludo, esmorece a quermesse. Sob o meu braço laço, o meu lírio esmorece. Beijo-lhe os boreais belos lábios amenos, beijo que freme e foge, a flor dos flórios fenos. Então, aqui nessa parte, a gente já vê outras coisas. Então, percebam primeiro. Alabastros, nésperas, laço, boreais, são palavras que a gente não usa no dia a dia, são palavras antigas, principalmente alabastros e nésperas.
Laço é relacionado a latino e boreais a norte. Só que ainda assim são palavras pouco utilizadas porque elas são arcaicas, elas são antigas. Então aqui existe um arcaísmo. Por outro lado, vejam a incessante repetição de reticências. Isso ele quer dar a ideia de sugestão. Tá bem? A gente vai ver daqui a pouco um pouco de sugestão de ideia, mas aqui é uma sugestão estética, porque as várias reticências dão essa ideia. Por último, percebam que ele fala de uma penumbra de veludo. A penumbra, não sei se todo mundo conhece, mas é um evento visual. É como se, é um exemplo, é como se fosse uma sombra, tá bem? Num lugar que está um pouco iluminado, só que não completamente porque existe uma sombra sobre ele. Isso é mais um conceito de física, mas o que importa aqui é que é um evento visual. E o veludo, como eu já falei, é um evento tátil. Então, quando a gente une uma penumbra de veludo, como a gente dá uma característica tátil para um evento visual, a gente tem uma sinestesia, tá bem? Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque ele já tem 20 minutos e daí depois eu vou fazer um vídeo sobre os autores, tá bem? Um abraço, gente!